Um grande abraço, Coronel Alquimar. Satisfação imensa tê-lo em nosso canal Última Rácio. Grande abraço, comandante. Obrigado aí pelo convite e a consideração e parabenizá-lo aí pela iniciativa e poder inserir as unidades de operações especiais, que é um tema tão importante aí em suas lives. Exatamente. Nós tivemos, Alquimar, oportunidade, desde o início da pandemia já realizamos mais de 80 lives, né, sempre debatendo a questão das ciências policiais, e, de fato, fazia falta, né, algumas lives dedicadas aos nossos queridos colegas especialistas em operações especiais. Como eu já comentei aqui, nós tivemos já umas 6 lives, teremos outras 5, e é uma satisfação imensa ouvir os senhores, campeão de audiência, as nossas lives aqui com os nossos colegas operacionais, a maioria deles comandante de BOP, né, dos diversos estados brasileiros. Tivemos na semana passada o Coronel Wesley Santos, que de fato foi um sucesso. Aqui eu mando um grande abraço. E vou começar aqui, até porque a gente tem pouco tempo, né, Alquimar? A gente só tem 1 hora e o tempo passa muito rápido. Vai rápido, né? E eu vou ter dificuldade aqui de tentar resumir o vosso currículo, viu? Um currículo nacional, internacional, que é uma qualidade, né, dos nossos colegas que, de fato, se especializam. E aqui eu vou tentar resumir, viu, Alquimar? Mas no Brasil, o Tenente Coronel Alquimar tem um curso de adaptação e operações na área da Caatinga no Exército Brasileiro, curso de segurança e proteção de autoridades também no Exército Brasileiro, curso de aplicações táticas no BOP do Rio de Janeiro, curso de análise de terrorismo na ABIN, cursos internacionais, curso de operações policiais na SWAT, curso de comando e operações especiais na Polícia Nacional Colombiana, curso de técnico explosivo também na Polícia Nacional Colombiana, curso de prevenção a acidentes nucleares e radiológicos na Agência Internacional de Energia Atômica do Uruguai, curso de interagência de combate ao terrorismo em Washington, curso de enfrentamento de crimes transnacionais ilícitos nas Américas, também em Washington, curso de segurança nacional de policiamento comunitário internacional, e, além disso, tem uma pegada acadêmica, é bacharel em Direito, é mestrando em Políticas Públicas, especialistas em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, ou seja, um nobre oficial que, tanto no campo acadêmico como operacional, se dedica, e é muito interessante, e fico muito feliz em ter você aqui nesta noite para que a gente possa falar de uma temática importante, que é justamente o impacto das unidades de operações especiais no combate aos ataques de facções criminosas. Alquimar, a palavra é sua, meu amigo. Comandante, boa noite mais uma vez. Eu queria mandar um abraço para todos os caveiras e catianos que estão participando dessa live e demais policiais e colegas civis envolvidos na segurança pública. Mandar um abraço aí para a comunidade antibomba, vida longa aí aos explosivistas, que é uma comunidade que eu frequento ainda de muito tempo, né? Um abraço aí também para o meu amigo e irmão Major Armando, foi quem nos apresentou, e dizer que essa temática para nós é muito importante, que nós estamos convivendo atualmente, né? E eu aproveito para fazer alguns estudos comparados e vou trazer especificamente para o estudo de caso dos atentados que nós tivemos aqui no estado do Ceará, bem recentemente, porque foi um atentado de forma assim, múltipla, os ataques, e que nós tivemos que fazer um contra-ataque com bastante organização para podermos, digamos assim, sedimentar toda uma problemática que foi causada aqui por algumas das facções criminosas, né? É importante também, comandante, informar que, assim como outros colegas já falaram aqui nesse canal, as unidades de operações especiais, hoje em dia, elas estão muito voltadas na ciência da tecnologia. Então, hoje você pega todas as variáveis dentro da unidade de operações especiais, se você vai lá para os negociadores, eles estão em volta ali da sociologia, da psicologia, os atiradores, eles estão ali em volta da física, da matemática, os explosivistas estão ali na física, na matemática e na química, ou seja, a ciência e tecnologia, ela é muito dentro das unidades de operações especiais, e até mesmo para nós termos respostas qualificadas nas nossas ações, né?
E por que dessa temática que eu falei? Porque nós estamos, eu me lembro da minha formação, eu fiz meu curso de operações especiais em 2000 e eu já era da unidade de operações especiais aqui no estado do Ceará, então primeiramente eu fiz o curso de explosivo e eu acabei emendando no curso de comandos e operações especiais, ou seja, emendei logo 2 anos lá na Colômbia e com isso eu adquiri uma boa experiência naquele campo voltado ao terrorismo e facções criminosas do modo geral, porém, aquilo era muito distante aqui do Brasil, né? Então, hoje, quando eu vejo aqui no estado do Ceará e em outros estados deslocamentos forçados, coisa que eu vi há 20 anos na Colômbia, eu achava aquilo inimaginável chegar hoje aqui, quando a facção ela chega num prédio desses, tipo Minha Casa Minha Vida, e determina que todos saiam, que a partir dali é com ela, era uma coisa que para nós era inimaginável, né? Então, as unidades de operações especiais, elas são pequenas, mas elas têm muitas ferramentas, elas têm metodologias próprias de combater esse tipo de atos criminosos, né? Então, aqui, especificamente, nós trazendo para a nossa unidade, eu estou no comando desde de setembro, que eu assumi, mas eu tinha passado toda a minha carreira de tenente e capitão, antigamente quando era companhia, chamado GAT, né, Grupo de Ações Táticas Especiais, e voltei já como tenente-coronel para comandar. Então é um grande desafio, principalmente depois do que nós passamos, né? No momento dos atos, desses ataques que houveram aqui no estado do Ceará, na época eu estava como ajudante de ordem do comandante-geral e como assessor parlamentar. Então, acompanhei toda a questão estratégica de combater essas facções e como o ex-comandante-geral, ele foi subcomandante da Companhia de Operações Especiais e foi comandante dessa mesma unidade, né? Anteriormente, nosso comandante é o coronel Ginaldo, que ele é o Caveira 01 aqui do estado, hoje é o diretor da Força Nacional, e posteriormente passou para o nosso ex-comandante-geral. Então, como ele conhecia de campo o emprego das unidades de operações especiais e, naquele momento, como comandante-geral, facilitou montar determinadas estratégias, porque quando ele assumiu o comando, já tinha iniciado os ataques. E o que foi que nos pegou de surpresa, né? Aquilo que nós chamamos eu até fiz aqui uma anotação, né? Estratégia de seleção de alvo, certo? Isso aí, como eu disse, eu via no espanhol, eu ouvia muito essa palavra no passado, na estratégia de seleção de los blancos, né? Aí traduzia aqui para o português, porque era a mesma situação. Ou seja, nós tivemos aqui, acompanhando as experiências, seja diretamente de fontes abertas, ou seja, ou diretamente em contato com alguns colegas de São Paulo, que nós vimos que os ataques que houveram naquele período em São Paulo, né, aqueles ataques mais massivos, ele foi focado aos agentes de segurança pública e algumas instituições de segurança pública, né? Outros também que foram muito fortes em Santa Catarina, eles tiveram como alvos ali também, agentes de segurança pública atiraram muito fogo em ônibus, e aqui não, aqui foi algo que foi em termos de envolvimento das infraestruturas críticas. Certo? Eu vou falar primeiro aqui dos ataques, depois eu falo do contra-ataque, como foi a metodologia usada. Então, nós tivemos... Só para fazer um acerto do que você falou até agora, e para a gente fazer um bate-bola aqui bem produtivo, e que eu gostei muito da sua fala, e não poderia ser diferente, até por conta do seu currículo, e demonstra quase como um ciclo completo, né? Eu sempre digo isso. E essa sua fala em relação à ciência policial é importante porque a gente hoje combate muito a questão a cisão entre teoria e a prática. Aquela visão que o homem operacional, geralmente o caveira, o policial que está ali no BOP, naqueles grupamentos de ações táticas, são caras que são bons de braço, mas não são muito bons do intelecto. E eu tenho vários colegas, inclusive aqui no DF, colegas com portadores de diploma estricto sensu, mestrado, doutorado, que também são caveiras. E eu sempre tenho defendido essa tese de que, no caso e você muito bem sabe, como explosivista, ele precisa ser conhecedor da química, da física, da biologia. Como um atirador de elite, precisa calcular uma série de fatores na questão temperatura, deslocamento de ar, uma série de questões que a ciência, um conhecimento que exige um conhecimento aprofundado das diversas ciências. A gente vê no caso de um negociador, né,
para gerenciar uma crise, como é importante ter conhecimento de questões que envolvem a sociologia, a antropologia, a psicologia. E cada vez mais o policial brasileiro tem procurado uma formação aquilatada nesse sentido. E é interessante a sua fala, eu tive também na Colômbia, tive a oportunidade de conhecer e fiquei impressionado com o que é a Polícia Nacional Colombiana. Alguns colegas aqui, como o Napoleão, que fez o curso também na Colômbia, meu amigo Ítalo, que fez o curso de explosivista. E de fato, situações que há 10 anos atrás, ou 15 anos, 20 anos, que eram inimagináveis no Estado brasileiro, hoje estão ocorrendo. E por isso que é importante essa oportunidade que as polícias dão aos policiais para que eles possam realizar cursos fora do Brasil. Já tive a oportunidade também de realizar alguns cursos do exterior. E como é importante, primeiro, a troca de informações e analisar cenários que, no primeiro momento, eles parecem que serão impossíveis de acontecer em nosso território. E, afinal, hoje temos defrontado, né, em todo o território brasileiro aquilo que a gente enxergava muito distante no estado do Rio de Janeiro. Isso é verdade, né? Eu tenho uma professora que era a minha orientadora na National Defense University, quando eu estive nos Estados Unidos, a professora Celina, e ela trabalha um aspecto bastante interessante, que é a convergência criminal, né? Ou seja, hoje nós já estamos num patamar que nós vamos ter o crime fazendo relação com terrorismo e entra nesse meio o facilitador, né? Então, quem seria o facilitador? Então, no momento que você já tem um grupo criminoso paulista fazendo uma transação, digamos, de crime com o Hezbollah, considerado um grupo terrorista libanês. Então, você tem outros grupos relacionados com as Farc, né? Então, isso daí, na Colômbia, no caso, já tem relatos de outros grupos também que fazem essas relações econômicas de transação, arma, drogas, com as células ainda sobreviventes do Sendero Luminoso no Peru. Então, são todos vizinhos nossos, que aqui especificamente, que nós temos a saída aqui, especificamente África, Europa, muita saída de droga. Então, isso daí é algo que nos preocupa por conta de que o crime transnacional, por não ter fronteira, por esse crime transnacional não ter fronteira, ele dificulta também as ações criminais dos próprios estados. Por isso que as ações interagências são muito importantes, seja ela nacional, seja ela transnacional, e esses aspectos muito interessantes. Então, eu tenho estudado bastante essa questão da convergência criminal, que é onde os próprios americanos eles tratam 3 aspectos importantes, né? Quando ele fala nessa relação crime, terrorismo, facilitador, que ele diz assim, você pode trabalhar a questão de paz, guerra, e no meio tem uma zona cinzenta. Quando você vai para um Estado democrático de direito, onde você tem essa relação de violência, você também tem a paz, você tem a estabilidade social por conta do crime, e você tem aquele meio ali que o crime está em volta em termos desse facilitador que nós falamos, que é o que vai fazer toda essa relação do crime, né? Então, como eu falei, isso na Colômbia era muito comum, né? Até que saiu ali dos cartéis de Cali. Quando eu cheguei lá na década ali, cheguei em 2003, você tinha ali uma queda do cartel de Medellín, depois veio o cartel de Cali com os irmãos Rodrigues e Orujuela, até você chegar ao Vale de Cauca, foi caindo, e a ascensão muito forte das guerrilhas, tipo as Farc, da Federação Nacional e as autodefesas unidas de Colômbia, e tudo isso causava esse impacto em termos de atacar o Estado propriamente dito, para neutralizar as ações do Estado. Então, quando você chega aqui que hoje vê essas facções criminosas tendo um potencial de fazer esse tipo de coisa, então aqui, como nós falamos, os ataques eles foram tanto para imobilizar o Estado, contanto que na minha leitura que eu fui batendo ali, a Lei de Segurança Nacional, depois eu conversei com alguns amigos especialistas de direito penal, todos concordaram que algum dos artigos da Lei de Segurança Nacional caberia no enquadramento. Por quê? Porque tinha vários dos atos terroristas. Estou falando no ato criminoso, né? Não da lei de terrorismo propriamente dita. E era relacionado a isso. Então, no momento que nós falamos aqui, a estratégia de seleção de alvo, o que foi que nós tivemos? Imobilização do Estado. Como é que esse Estado foi imobilizado? Nós tivemos ataques múltiplos em pontes e viadutos com a utilização de explosivos.
nós tivemos ataques no rio, não, na principal reserva de água da cidade de Fortaleza e região metropolitana. Nós tivemos ataque na coleta do lixo. Se nós puxarmos aqui para um pouco para defesa biológica, né? Se você não coleta o lixo, aquilo ali você vai proliferar bactérias e outras coisas mais nessa região. Nós tivemos ataque em postos de saúde para que não abrisse. Nós tivemos ataques aqui no ponto de distribuição de medicamentos. Ataques a torres de comunicações e de telecomunicações. E um aspecto interessante foi que eram filmados, e isso gerava o que nós chamamos de uma guerra de propaganda, né? Filmava, e ali, a partir desse momento, as redes sociais, elas passavam a potencializar aqueles ataques, que eles vinham com todas essas ameaças. E ainda entrou para o econômico. Como assim? Começaram a atacar revendas de veículos. Então, veja que tem o manual de guerrilha urbana do Alexandre von Heiditz, que é um alemão, e o que é que ele fala? Que um dos aspectos relacionados ao ataque, no caso ele fala guerrilheiro, né, seria a tomada do espaço para que você pudesse, dentro dessa tomada do espaço, ou seja, como é uma guerra irregular, ela não é regular, eu cometo vários atentados ao mesmo tempo, eu aterrorizo a população, e a partir dali haverá uma estatização, ou seja, vai deixar, no caso militar, e no nosso caso aqui, policial militar, estático. Então, nós tivemos que deixar o policial debaixo do viaduto, o policial na central de medicamento, o policial nas redes ferroviárias do veículo leve, sobre o trilho. Então, todos esses aspectos, chega um certo momento que acaba o policiamento. Então, acaba o policiamento, o Comando Geral, na época, como eu estava diretamente com ele, mandou fazer um levantamento, a população, ela só entrava em ônibus se o policial estivesse dentro do ônibus. E isso é um desgaste muito grande para o policiamento, passar o dia dentro do ônibus, né? Porque a viatura acompanhando, a população ela ficou descrente do acompanhamento da viatura. Então, teve que colocar o policiamento dentro da viatura. E aí é um aspecto interessante que me faz lembrar o general Colin Powell, quando ele dizia que o que diferenciava um guerrilheiro de um agricultor na Guerra do Vietnã era o instrumento que ele tinha na mão. Se ele tivesse com fuzil, ele era guerrilheiro. Se tivesse com enxada, ele era agricultor. Certo? Para que o soldado entendesse que, por mais que ele combatesse o indivíduo à noite, mas pela manhã ele tivesse com enxada, então ele não era guerrilheiro naquele momento. Aqui aconteceu algo parecido. Quando ele estava com a gasolina na mão, nós não tínhamos como fazer nenhum enquadramento em nenhuma delegacia, porque ali não caracterizava como nenhum tipo de crime. Então, para isso, tivemos que fazer contato, no caso do Comando Geral, com toda a rede de postos de combustível para que proibisse a venda de combustível para que a pessoa transportasse, que ela fosse diretamente no veículo. Então, quando você tem toda uma sistemática de ataque por conta de uma pressão que houve de mudança de procedimento do presídio, né, isso aí gerou toda essa situação. E o que é mais interessante, como nós somos um país reativo, né, como os países sul-americanos do modo geral, acarretou que quase ninguém, fora a polícia, não tinha plano de segurança, ou seja, um plano defensivo para a sua ação. Então, todos esses atos coube a Polícia Militar, e a partir daí foi necessário o comandante-geral pedir apoio através do governo do Estado, né? O governo foi para cima para enfrentar esses ataques, e com esse apoio foi importante, porque, como eu já falei, porque todo o nosso efetivo ele estava estatizado, estava fixo, parado. Por quê? Porque no momento que você faz isso, estatiza o efetivo, facilita a transição do delinquente. Né? Ele tem um caminho livre, porque ali você não tem mais policiais. E aí onde entra a questão do contra-ataque da unidade de operações especiais. Porque a partir daí, nós tivemos que pedir apoio ao polícia. A Bahia nos enviou o Esquadrão Antibombas de lá, que são especialistas também formados na Colômbia, na Espanha. Viu até acredito hoje o capitão Major Érico, não sei como é que está o posto dele, veio com a equipe dele, foi que nos deu um pouco mais de descanso, porque os ataques eles estavam diariamente e bastante, nós chegamos a ter 4, 5 ataques por dia com os explosivos. Então, a partir desse apoio, o Estado do Piauí também mandou algumas unidades de operações urbanas, né? As unidades da Rony vieram para cá.
A Bahia também mandou unidades de operações na Caatinga para apoiar nosso batalhão específico de operações na Caatinga, também porque nós tínhamos que evitar a vulnerabilidade no interior para que não houvesse assalto a banco. Então, veja toda uma sistemática que você tem, né, que era coisa que eu me disse. Eu via isso lá na Colômbia, eu já cheguei a ver isso com o Sendeiro Luminoso e o Tupac Amaru no Peru, né, fazendo esses ataques múltiplos, mas dessa forma aqui nós ainda não tínhamos visto. E aí nós fomos atuar na mesma situação, né? Da mesma forma nós fomos fazer a contra-propaganda, a assessoria de comunicação social começou a fazer vídeos informando a população que os policiais estavam dentro dos ônibus, que eles podiam vir para o seu trabalho. A unidade de operações especiais começou a utilizar também meios da contra-propaganda, informando que ela estava combatendo diretamente as lideranças criminosas, né? Passamos a fazer, a unidade de operações especiais passou a fazer constantemente escoltas para os presídios federais, principalmente Mossoró, que é aqui mais próximo. Os atiradores de precisão caíram em campo, principalmente com os caçadores, dentro da área rural, das cidades mais próximas aqui da região metropolitana, e os explosivistas, eles ficaram especificamente atendendo essas ocorrências constantes, né? E nós ainda montamos um gabinete específico de crise da unidade de operações especiais com os negociadores para uma possibilidade de alguém ser pego como refém. Então, toda essa conjuntura, ela foi montada e tivemos ali muitas operações com a inteligência que faziam o levantamento dessas lideranças, né? A Polícia Civil aqui do Estado do Ceará também fez um excelente trabalho de investigação, inclusive chegaram a apreender 500 quilos de explosivo tipo ANFO. Não era o explosivo que eles estavam utilizando, né? Que o explosivo que eles estavam utilizando era a emoção, e aí é um explosivo da família das dinamites. Mas, quem sabe, poderia utilizar, né? A forma que eles estavam utilizando esse explosivo, a emoção, eles não conseguiam ter o mesmo êxito lá com o ANFO. Mas, por pouca coisa, eles poderiam utilizar esses 500 quilos de explosivo que foi apreendido pela Polícia Civil. Então, foi a equipe de operações especiais também da Polícia Civil, né, trazendo aqui, nós temos uma parceria muito boa com eles, com a CORE, nos ajudou muito em termos de troca de informações, e a partir daí nós conseguimos, como nós estamos fazendo vários treinamentos conjuntos, acabamos dividindo as operações em termos de território para podermos enfrentar, digamos aí, o mesmo delinquente que tinha como oportunismo atacar as ações do Estado, né? Então foi uma operação bastante complexa, mas é que, graças a Deus, nós conseguimos obter êxito utilizando as mesmas ferramentas ou outras ferramentas mais eficazes aí no enfrentamento dessas facções. Excelente, Alquimar. E além disso, e você já mencionou, nós tivemos a oportunidade também nesse ciclo de palestra de ouvir um colega que foi paraquedista, né, se é que existe, ex-paraquedista, né, mas do Exército Italiano, e um perito na área de inteligência que trabalhou em diversos estados, né? Ele estava justamente comentando e defendendo a tese de uma relação muito próxima entre o Hezbollah e o PCC, que hoje é considerado a maior facção criminosa da América Latina, e por alguns especialistas. E quando a gente analisa esses ataques ao Alquimar, não só no estado de Ceará, mas diversos estados brasileiros, também no caso do estado de São Paulo, a gente percebe também uma questão política enviesada muito grande, no sentido de se levantar uma tese dentro dos presídios, de levantar questões de interesse de presos, questão de superpopulação carcerária, questão de tratamento para presos no interior desses locais, logicamente como um pano de fundo para defender os interesses dessas facções criminosas em determinados territórios, obviamente utilizando como moeda de troca, né, a questão de um arrefecimento ou de uma passividade dentro dos presídios no que pertine à entrada de informações, entrada e saída de informações, entrada de celulares e outras coisas que de fato acontecem. A gente sabe que no interior dos nossos presídios, infelizmente, tem inúmeras lideranças que comandam o narcotráfico de dentro dos presídios brasileiros. E, obviamente, esses atentados eles são utilizados com esse objetivo. E quando a gente percebe isso no mundo inteiro, né, esses grupos
políticos que, de certa forma, Uhum. querem chegar ao poder, ou já são considerados, né, pelo poder, pelo Estado local como um partido político. Uhum. A gente percebe que eles precisam de um financiamento. E esse financiamento, obviamente, vem de negócios ilícitos. Inclusive, eu sou um defensor de uma reforma legislativa. Tive a oportunidade de orientar até um colega, um capitão nosso, que fez um mestrado dele em Portugal, que justamente defende a criminalização, não só a criminalização, né, que já é crime, mas Certo. uma alteração legislativa no sentido de considerar como práticas terroristas algumas ações que estão sendo estão sendo perpetradas por essas facções criminosas e até movimentos políticos, né, radicais, inclusive o próprio Movimento Sem Terra, que tem algumas ações extremamente graves, né, gravosas no campo. Então, hoje já há um debate a respeito da necessidade de uma reformulação legislativa para que, obviamente, a polícia ela possa atuar de forma enérgica, não só na prevenção, mas também na repressão, para que, de fato, as situações não cheguem nos contornos que hoje, infelizmente, estamos vivenciando, né? Com facções Isso mesmo. criminosas, quadrilhas, bandos, né? A gente tem a questão do novo cangaço, com elementos fortemente armados, com alto poder, né? de destruição e de intimidação a populações locais. E, obviamente, existe a necessidade, né, de uma reformulação legislativa no sentido de abarcar essas ações como ações também terroristas, né? Isso mesmo, porque esses tipos de atos que houveram aqui no Ceará, né, por todas essas, como eu falei, de você atacar ou seja, o posto de saúde para que ele não abra, você atacar o sistema de coletivos público, ou seja, para que a população não viesse trabalhar, você ataca o sistema de abastecimento de água. De energia então, se também, não né? for, Com torres. de energia. Inclusive, chegaram a derrubar torres de energia. Dos viadutos não chegaram a derrubar, mas danificaram, né? A quantidade de explosivo não deu para derrubar. Mas as torres derrubaram as torres. Inclusive, tiveram que ser feitas várias neutralizações dos artefatos, algumas que não derrubaram. Então, teve toda essa dinâmica. E aí você fica numa luta meio que desigual. Meio desigual um indivíduo desse, ele ser preso, ser enquadrado num crime de menor potencial, porque não teria um enquadramento maior, como teria alguns pontos da Lei de Segurança Nacional, alguns pontos da Lei de Terrorismo. Então, todas essas questões, elas têm que ser revistas, porque, assim como o Novo Cangaço, né, nós tivemos uma ação aqui de Novo Cangaço que hoje, com a morte dos reféns, né? Por pegar à noite, reféns à noite, chegaram lá, já foram recebidos a tiro na madrugada, houve o revide e morreram alguns reféns, então todos os policiais no conselho de disciplina e os oficiais no conselho de justificação. Então, assim, é uma coisa meio que desigual e especificamente nessas ações, se não tiver uma qualificação menor em termos das normas, para que o indivíduo que cometer esse tipo de ato, ele sinta a pena, ele vai continuar repetindo, né? Aqui, os presídios, eles estão muito bem organizados. O secretário Mauro, desde quando ele chegou, ele realizou a metodologia que ele já tinha aplicado no Rio Grande do Norte, ele fez aqui, e realmente hoje os presídios aqui não dão problema, os presídios aqui não entra mais celular, os presídios aqui não tem comunicação externa, o mundo interno com o mundo externo, isso não tem. Esses ataques foram justamente por conta dessa nova mudança de comportamento lá na Secretaria de Assuntos Penitenciários. Então, lá ele acalmou, mas na rua, uma facção local, ela veio querer enfrentar o Estado. Então, você veja que nível chegou uma situação dessa, que você tem uma facção local, que ela quer enfrentar o Estado, ela quer mostrar que é mais forte, e nós vimos isso, um efeito político muito grande. Por quê? Porque a pressão em cima do governador era muito grande, porque eu estou falando de Fortaleza, mas o estado do Ceará, várias cidades do Ceará também foram afetadas por esses ataques. Então, no momento que você é obrigado a fechar o seu comércio, a economia parou também em alguns locais. Então, nós tivemos que nos debruçar nessas operações para que o cidadão ele
confiasse. E outro aspecto, como alguns colegas já falaram aqui, de importância para a unidade de operações especiais em seus empregos operacionais, a inteligência como uma das ferramentas importantíssimas, nós tivemos aqui também outra ferramenta muito importante, que foi a polícia comunitária. Porque o policiamento proativo, como ele domina o território, como ele conhece cidadãos e delinquentes no território. Quando nós chegamos no momento da repressão qualificada, que foi com a unidade de operações especiais, unidade de choque, unidade de patrulhamento, o raio, que é um grupo de motociclistas que muito bom, tivemos que fazer todas essas ações qualificadas, nós temos que chegar nessas comunidades sem violar direitos humanos. Porque o cidadão de bem que mora lá, ele não tem nada a ver com isso. E no momento que você vai lá e você viola esses direitos humanos, você leva uma agressividade para um cidadão desse, ele deixa de ser seu aliado, seu colaborador, e passa a ser aliado ou colaborador do delinquente. Então, a polícia comunitária, ela foi muito importante nesse momento, porque ela passou a nos identificar as pessoas de bem naquelas comunidades, e isso fez com que nós fôssemos em busca somente dos causadores, das lideranças responsáveis por todos esses atos criminosos. E aos poucos, à medida que foram sendo presos, outros tiveram felicidade de trocar tiro, seja com as unidades de operações especiais ou com outros, tiveram algumas infelicidades, tiveram algumas baixas criminosas também, e a partir daí até chegar no momento de estabilização e o cidadão poder realmente voltar ao seu trabalho e tudo isso, mas em todo momento, como eu falei, nós tínhamos essa necessidade de fazer a propaganda e mostrar para o cidadão que o Estado é mais forte do que esse delinquente, né? Então, toda uma dinâmica foi montada, e essa dinâmica ela não foi montada da cabeça de ninguém, ela foi montada vendo manuais, ela foi montada vendo outras experiências, ela foi montada vendo experiência também de outros países que já passaram por isso, né? Nós estamos fazendo contato com alguns colegas para ver como foi que eles perpetraram isso em São Paulo. Então, veio uma equipe de observadores de Santa Catarina para cá, veio uma equipe, a FENEM, ela patrocinou a vinda de integrantes de São Paulo e de Santa Catarina, onde já tinha tido esses ataques, e essas trocas de informações, elas foram muito importantes, porque aí nós somos fazendo uma relação entre o que aconteceu naqueles estados e o que estava acontecendo aqui, e a partir daí nós pudemos ter bastante êxito nas operações. Agora sim, todo o efetivo da unidade de operações especiais envolvida, né? Todas os ramos, digamos assim, das operações especiais estavam envolvidos, cada um estudando especificamente suas áreas, para que o momento que tivesse que atuar, ele atuasse dentro da legalidade, dentro da norma, e respeitando principalmente o cidadão de bem nesses momentos dos ataques. Então foi algo que para nós que somos policiais, isso é muito importante. Nós entendemos que nós não estamos em guerra, né? Por mais que o jornal ou um ou outro fale em guerra, nós estamos no Estado democrático de direito, tem a violência, e que nós temos que respeitar os direitos e garantias do cidadão. Então, toda essa dinâmica é muito complicada, mas a forma que nós fizemos, nós conseguimos ter bastante êxito. Não, e essa sua fala, Alquimar, dois pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, você até mencionou agora, nós tivemos uma live aqui recentemente com o nosso amigo Coronel Roberto, que foi até ex-secretário de Segurança Pública, hoje tem um trabalho interessante na Cruz Vermelha, e ele justamente estava falando essa questão do cuidado que se deve ter quando a gente menciona a questão do estado de guerra. E eu vi que você teve muita preocupação nesse sentido, de mencionar a importância e, na verdade, a obrigação que a polícia tem de separar o joio do trigo. Ou seja, ter uma visibilidade à comunidade que também é afetada e talvez a principal afetada pela criminalidade organizada. Quando você ressalta a questão do policiamento comunitário, que de fato é uma mais-valia e que todas as polícias brasileiras se convenceram que é uma ferramenta hiperadequada e também traz os seus frutos, que é justamente esse. É você ter o cidadão do lado da polícia para que ele possa comunicar, e ninguém melhor do que ele para saber onde está a boca, onde está acontecendo as irregularidades. E quando a polícia ela se aproxima, ela vai ter essas informações. E um outro ponto que você mencionou, que eu gostei muito, é justamente essa necessidade, essa nova visão. E eu acho interessante porque em todas as lives que eu já tive aqui, eu percebo uma preocupação dos comandantes dos batalhões de operações especiais
no sentido de ser extremamente participativo na questão da segurança pública, fazendo distanciar aquela ideia que nós tínhamos de que seriam tropas aquarteladas que ficavam praticando atividade física ou treinando para ser empregados em situações muito pontuais e exclusivas. E o que a gente percebe é justamente o contrário hoje, dado o aumento da criminalidade, dado também a alteração da doutrina, eu tive a oportunidade de perceber de forma recorrente a necessidade e a exaltação que se faz, a busca por uma especialização na questão da área de inteligência, para que, obviamente, essas tropas sejam municiadas de informações adequadas, colham informações adequadas, apoie também na coleta, né, dessas informações e, obviamente, apoie as tropas ordinárias que estão ainda mais com os parcos efetivos que nós temos, né, aumento das populações. No caso do DF, a gente está operando, nós temos previsto quase 19 mil homens, hoje operamos com menos de 10 mil e uma população que cresceu muito nos últimos anos. E isso acontece com todas as polícias. Então, nada mais lógico do que haver um aproveitamento adequado de todas as forças policiais. Obviamente, é um trabalho exacerbado para essas tropas, que a gente sabe que treina dentro, lógico, não só no trabalho, né? Eu conheço vários colegas que a diversão deles, os caveiras, final de semana, vamos fazer uma travessia no lago, vamos fazer uma escalada, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um treinamento, às vezes tirando dinheiro do próprio bolso para bancar o treinamento. A atividade física tem que estar em cima e, ao mesmo tempo, missão todo o serviço, né? É isso mesmo. Nós temos essa necessidade, né? As unidades de operações especiais, quase todas do Brasil, eu conheço quase todas elas têm essa dinâmica hoje em dia de diferenciar dentro da dinâmica de operações especiais as alternativas táticas para aquelas ocorrências clássicas de gabinete de gerenciamento de crise e também uma área específica de enfrentamento às facções. Né? É aquilo que a gente fala lá da ciência histórica, que a história é o homem no tempo. A mesma coisa nós estamos dizendo para cá. Então, a realidade hoje, ela necessita que as unidades de operações especiais elas estejam apoiando, seja treinando os policiais por serem equipes mais especializadas. Né? Aqui nós damos muito treinamento de primeiro interventor em crise, como o policial lá da ponta ele vai fazer a primeira abordagem para o suicida tentante ou outro mais, ou aquele que está lá com um refém ou vítima, seja o que for. Da mesma forma que nós treinamos as unidades de área sobre o primeiro interventor em ocorrências com bomba explosiva, como é que ele deve se deparar, o que é que ele deve fazer quando se deparar esse tipo de artefato, como a central de operações, nós temos aqui o CIOPS, ele deve alarmar, ele deve conduzir essas ocorrências. Então, tudo isso daí, nós temos esse processo e o outro é de operação propriamente dita. Então, nós estamos aqui hoje, nós temos, como eu falei, essa parceria tanto dentro da Secretaria de Segurança, como da Polícia Civil, de troca de informações, de conhecer essas facções, conhecer a metodologia dessas facções, e isso é importante, por quê? Porque a partir daí nós conseguimos combatê-los de forma bastante eficiente, né? Então, a Polícia Civil, ela entra com a investigação, a gente entra no combate nos territórios propriamente dito, né? Haja vista que se o espaço, ou se o objetivo é tomar o espaço para o tráfico de drogas e armas, então nós temos que quebrar essa rotina. Tem algo também que nós estamos, uma metodologia que nós estamos trazendo, que eu estou sempre pregando aqui, isso nós já levamos até para o comandante-geral, e o comandante-geral nos deu um apoio muito bom. Sempre que nós empregamos a unidade de operações especiais em uma área que está tendo conflito entre duas facções, nós estamos levando uma equipe tática, não, nós temos uma equipe aqui, o batalhão de trânsito rodoviário tem uma equipe de motos muito eficiente, certo? Que trabalha fazendo blitz volante. Então, quando nós entramos, levamos essa equipe de trânsito e eles começam a fazer blitz volante nesse território e nós quebramos com isso a mobilidade do crime, ou seja, tudo que for moto irregular, carro irregular, certo? Nós conseguimos desmobilizar do crime no território e isso facilita muito para a gente, por quê? Porque ali o crime fica a pé, digamos assim, e a pé ele não consegue cometer outro crime. Então, sempre que nós entramos, pedimos esse apoio, meio que sitiamos o local e o trânsito começa a fazer coleta
de busca veicular nisso daí. Nós conseguimos bastante êxito com essas operações conjuntas que nós fazemos com o trânsito, porque, como eu já falei, se comete os homicídios em moto, o trânsito tem como apreender essa moto. Às vezes o indivíduo ainda não está armado, mas consegue deixá-lo a pé. Às vezes eu não consigo pegar a arma dele ou prender esse indivíduo, mas o carro dele está ilegal. Então, com isso, nós temos tido bastante êxito. Ou seja, se o conceito de guerra total ou de força total, as Forças Armadas utilizam todas as suas armas, da infantaria, da artilharia, da engenharia, nós estamos utilizando as nossas armas também. A polícia comunitária para identificar lá no território quem é o delinquente, quem não é, e todo o estado, como aqui nós temos a polícia, nós temos a polícia comunitária aqui, inclusive o Major Messias Mendes, que está à frente com toda a sua equipe, eles conseguem, com pouco tempo, identificar toda a delinquência no território. Isso nos facilita que, a partir daí, nós buscamos, com o apoio da Polícia Civil, mandar-se busca e apreensão e de prisões, quando é necessário, e a partir dali você começa a identificar. Então, o criminoso, quando ele é identificado onde ele está, isso você quebra muito a articulação dele. Né? Isso nós temos tido muito êxito quando a Polícia Comunitária identifica lá no terreno. E no emprego operacional, como nós fazemos nossas infiltrações no terreno, muitas vezes a pé, nós temos o trânsito para segurar na mobilidade quando eles estão saindo de um território para o outro. Então, tudo isso aí são os meios que nós estamos utilizando, os meios acessórios, digamos assim, para apoiar as unidades de operações especiais. Aqui, especificamente, estamos conseguindo bastante êxito com essas outras ferramentas. É interessante, Alquimar, essa sua fala, e até aqui o César, de fato, mencionando que as unidades de operações especiais são grandes difusoras de conhecimento para toda a tropa. Isso. E isso é fato, né? A gente percebe uma atuação muito forte, não só dos oficiais, como das praças também, operando os diversos cursos ordinários e cursos. E um muito interessante, uma iniciativa que nós temos aqui no nosso BOP, que até essa semana a gente estava conversando sobre essa necessidade de realizar um trabalho conjunto para que seja difundido em todas as polícias brasileiras a necessidade de uma valorização de cursos voltados à proteção do policial em horário de folga. Quando a gente observa os números, né, de homicídios de policiais, e quando a gente percebe que a maioria deles, ou a grande maioria, estava no momento de folga, e em algumas situações a gente percebe de forma muito clara que se o policial tivesse um treinamento mais qualificado para reagir em determinadas situações, talvez estivéssemos protegido a vida daquele guerreiro. E aqui no BOP, no DF, o PMDF, o Coronel Wesley Santos à frente, tem um curso muito interessante que tem sido voltado justamente para os policiais. Então, a gente percebe justamente esse cuidado dessas tropas em levar o conhecimento que, obviamente, a chance, a oportunidade que esses efetivos têm, né? Quando a gente olha o currículo, não só de oficiais como praças, a gente percebe que eles têm oportunidade, ao longo de toda a sua carreira, de realizar cursos assim muito importantes, né, para a segurança pública, inclusive no exterior, e que é necessário difundir para a tropa, né, essas informações. Inclusive, eu costumo dizer, viu, Alquimar, que os grupos de ações táticas e de operações especiais, no meu entender, é o modelo de polícia que deveria haver em todos os quartéis. Né? Recentemente, inclusive hoje, eu publiquei no nosso Instagram, Timarrácio, a despedida de um guerreiro, Caveira, que infelizmente faleceu essa semana. E eu me fiz uma pergunta naquele momento, porque todo policial, quando perde a sua vida numa situação como essa, não tem aquela justa homenagem do seu batalhão. Né? Então, quando eu olho a garra, o amor que os integrantes desses grupos de ações táticas têm, o amor à farda, tirando dinheiro do próprio bolso, como eu te falei, para melhorar a sua formação, preocupado com a sua saúde física e mental. Obviamente, a gente tem o poder público olhando mais para essas tropas, com bons equipamentos, autorizando cursos fora do Brasil. E eu menciono isso, que essa polícia ela teria que ser um exemplo 100% de todo efetivo. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Isso, porque as unidades de operações especiais, ela, acima de tudo, é uma irmandade entre todos que fazem parte
dessa unidade, com isso faz com que a gente tenha uma união mais forte, seja mais próxima. Aqui especificamente, nós temos aqui quinzenalmente um churrasco lá do batalhão, e não precisa trazer o churrasqueiro de fora não, o pessoal lá mesmo dá conta, e isso faz com que a gente vá lá, troque uma ideia, bata um papo, deixe menos, traga a informalidade, né, no bate-papo ali, para mostrar ver quem está com problema, quem está precisando fazer um treinamento, quem está fazendo alguma coisa, coisas que muitas vezes ali na semana você não consegue desenrolar, mas ali no churrasco ali facilita tudo isso. Outra coisa muito importante que você falou, essa questão nós chamamos aqui de policiamento velado, né? É um treino que nós temos especificamente para dar segurança aos policiais. Nós fizemos o laboratório como objeto de pesquisa que a gente vê na academia no modo geral. Nós fizemos primeiro o laboratório dentro do batalhão, deu certo, e a partir daí nós passamos a treinar algumas unidades. Com essa pandemia nós tivemos que parar já 2 vezes quando iniciamos. E outro treinamento também de bastante importância, que nós temos, tendo todo o cuidado, é o que chamamos hoje de APH tático, né? Ou seja, o policial ele fazer sua preservação em um momento de uma lesão, do disparo, alguma coisa, e estamos ensinando isso também ao policiamento de área. Até mesmo porque nós vamos ver aqui nos noticiários, está cada vez mais comum, na medida que o cidadão ele vai tendo maior credibilidade com a polícia, fica cada vez mais comum ser abordado para fazer um parto aí nessas viaturas, como a gente vê constantemente em todos os estados acontecendo, né? Então nós também aqui temos essa preocupação, não só da questão nossa, propriamente dita, mas treinar os policiais do policiamento de área, né? Então, essa dinâmica, eu vejo que as unidades de operações especiais, elas fazem, elas são mais fechadas, porque tem essa necessidade de ser fechada num momento específico, ter ali o seu lugar, porque tem uma doutrina própria daquilo, tem uma necessidade para aquele tipo de situação. Mas quando é para treinamento, aí sim, aí se treina toda a instituição e outras instituições, como eu falei, hoje nós temos parceria muito boa aqui com todo o treinamento, toda novidade que nós temos, nós convidamos os colegas aqui da COR, da Polícia Civil e vice-versa, né? Então isso aqui é muito importante. Nós já estamos naquela dinâmica, como essa semana já teve outro ataque nos Estados Unidos, mesmo com pandemia, daquele que nós chamamos de atirador ativo. Então aqui nós já conversamos muito isso com a COR, para que numa situação de múltiplos ataques, escolhemos os alvos e cada um vai para o seu lado. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando numa padronização de armamentos e equipamentos. Então, aí são paradigmas que já foram quebrados entre instituições que a gente está vendo o quê? O bem comum, né? E são unidades de operações especiais, então a gente tem trabalhado dentro dessa dinâmica. Já estamos tratando com o aeroporto aqui de Fortaleza para fazermos esse exercício de atirador ativo lá no aeroporto, quando assim for permitido, por conta dessas questões de isolamento social. Então, toda essa dinâmica ela é importante para que, em caso que aconteça, nós possamos ter as respostas qualificadas, né? Devido a esses ataques que houveram, nós fizemos várias lições aprendidas, e dentro dessas lições aprendidas, uma vez por mês, nós fazemos um exercício geral, um treinamento geral, com todas as áreas, dentro da unidade de operações especiais, para ver o nosso tempo-resposta. Como é que vai ser nosso tempo-resposta, né? E aí, por quê? Porque aquilo que eu falei da convergência criminal, hoje em dia nós ainda estamos combatendo crime, mas se nós chegarmos ali no corredor da América Central, os níveis de criminalidade das maras é uma coisa assustadora, né? Você tem ali na Guatemala, eu tive a oportunidade de ir com o ex-comandante-geral lá em El Salvador, para conhecermos a redução dos homicídios em El Salvador. Eles também têm uma política de mão dura nos presídios. Por quê? Porque as maras, e ali é pior, porque ali é você tem mara na Guatemala, você tem mara em El Salvador, você tem maras em Honduras, e se comunicam, né? Se comunicam totalmente. Então, são tipo de coisa. E aqui, nessa relação entre os estados, por isso que é importante esses espaços, né? E eu parabenizo novamente, porque esse espaço é uma oportunidade de nós levarmos experiência do estado para o outro, por mais que nós temos comunicação com a comunidade de operações especiais de todo o Brasil, mas é um espaço que nós podemos mostrar o que cada unidade está combatendo, está enfrentando com isso, e aí trocar essas experiências e evitar, quando aconteça, primeiro evitar, em caso de acontecer, saber como você vai ter uma resposta qualificada para aquilo, né? Por isso, como eu falei que
a FENEM, quando ela patrocinou a vinda de oficiais de Santa Catarina e de São Paulo para cá, isso mostra uma interlocução muito importante, porque aí todos podemos aprender um com os outros, e como eu disse, sempre preocupado com a segurança do cidadão, para que o cidadão, no meio de tudo isso, ele não sofresse mais ainda com esses ataques da delinquência. Então, essa fracção, ela teve muita baixa, como eu falei, muita gente foi presa, muita gente foi transferida, e hoje nós estamos conseguindo, o Estado consegue ter um controle bem maior, né? Apesar que isso aí é um processo, como eu já falei, a delinquência ela vai migrando para outros tipos de crime. Esses crimes que eu estou falando aqui, desses conjuntos habitacionais, nós estamos tendo êxito nessas operações conjuntas, tanto Polícia Comunitária como as investigações da Polícia Civil, de poder minimizar esses efeitos, e nós estamos entrando com a unidade de operações especiais para em cima diretamente das lideranças dessas facções. Porque no momento que você consegue diminuir o espaço territorial, e aí é outra política que eu trago do conhecimento de polícia comunitária, que é um dos temas que eu até estou estudando muito ultimamente pelo mestrado, e você vê a importância da territorialização. Então, quanto mais, no caso específico, policiamento ostensivo, que é a nossa casa de polícia militar, quanto mais eu tenho territorializado o espaço, menos eu vou ter delinquência. Menos eu vou ter delinquência, que é isso que tem essa necessidade. Então, menos delinquência. Então, as unidades de operações especiais, ela toma o território, a partir dali a polícia comunitária vem, estabelece o policiamento local, e a partir daí é você controlar o território. Você controlou o território, a gente está conseguindo cada vez mais avançar na tomada desse espaço. Não é uma situação muito fácil, né? Até mesmo que quando você já perdeu esse território, você tem que ter toda uma dinâmica de estar sempre construindo ali, de retomar, colocar o efetivo, avança, vai para outro local, mas eu não vejo outra metodologia com tanta eficiência. Se não, você não juntar todos essas outras modalidades de policiamento que nós temos dentro da nossa instituição. Excelente, meu nobre amigo. Como eu te falei, o tempo é curto, passou rápido, não temos mais tempo. Eu vou aproveitar para me despedir antes de passar a palavra para você, para que nesse minuto final você possa encerrar esta palavra. Eu gostaria de agradecer imensamente os nossos seguidores que estão nesta quarta-feira, até essa hora, nos acompanhando. Lembrando que essa live e as lives que nós realizamos anteriormente, todos estão disponíveis no canal da editora Última Raça no YouTube. Já convido os senhores para se inscrever no canal e acompanhar não só as lives dentro desse ciclo de palestras, operações especiais, mas inúmeras lives que nós tivemos a oportunidade de realizar nesse período de pandemia, com parlamentares, juízes, promotores, policiais, com assunto sempre focado na ciência policial. E a live de hoje não poderia ser diferente. Falamos aqui muito de ciência policial. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que esses abnegados guerreiros, caveiras dos diversos grupos de ações táticas e operações especiais que temos pelo Brasil. Agradecemos imensamente, meu nobre amigo Alquimar, a vossa presença aqui no nosso canal, e que essa seja o primeiro de vários projetos que a gente possa desenvolver juntos. Palavra sua para a despedida, meu amigo. Minuto final. Comandante, mais uma vez agradecer, mandar um abraço a todos, parabenizar pelo espaço, né? Dizer que aqui a nossa unidade de operações especiais, o nosso bloco está de portas abertas para todas as unidades de operações especiais que queira aqui conhecer. Nós temos uma estrutura física muito boa das nossas instalações, são instalações novas. Estamos aqui para trocar informações. Deus quiser, ali mais ou menos no mês de maio, nós estamos recebendo aqui o curso de operações especiais da Polícia Militar do Piauí, que vem fazer o módulo de explosivo aqui conosco, e sempre vai estar aberto para apoiar as nossas unidades de operações especiais do Brasil e outras unidades policiais também. E mais uma vez agradecer, né, essa oportunidade, dizer que, assim como a academia ela sempre foi negligente com o tema policial, esse aqui é um dos canais importantes para que nós possamos construir aos poucos, né, e trazer a ciência e tecnologia para dentro da polícia e transformar tudo isso em uma ciência policial eficiente, né, que acima de tudo isso aí, o que importa para nós é apresentarmos serviço de qualidade para a população, né? A população ela já sofre com tantos aspectos nesse país, e no momento que nós apresentamos uma atividade policial eficiente,
eficaz e respeitando todas as garantias individuais do cidadão, isso aí faz com que nós possamos ter a certeza do dever cumprido. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e aí um abraço a todos que participaram desse evento. Alquimar, temos mais um minuto. Se você pudesse falar a qualidade que o aspirante a um curso de operações especiais tem que ter, em uma palavra, o que você diria? Ele tem que ter, acima de tudo, perseverança. Né? Perseverança ela é muito importante, a palavra muito utilizada ultimamente, que é resiliência, isso é muito importante, e ele entender que uma unidade de operações especiais, acima de tudo, o que importa é a certeza do dever cumprido, que ele não vá para lá pensando em medalha, que ele vá para lá pensando em glória, não. Ele vá para lá e saber que a certeza do dever cumprido é o que vai ser importante para ele chegar em casa e saber que todos os esforços que ele fez para entrar naquela unidade, para ele se manter bem fisicamente, para ele manter-se bem mentalmente, valeu a pena. Então é isso aí que eu vejo. A certeza do dever cumprido é algo que eu sempre trago isso e mostro aos meus policiais que o trabalho que eles fazem é de bastante importância para a sociedade, é de bastante importância para a instituição e que o amor que nós temos dessas unidades de operações especiais, ela mostra tudo isso. Ela mostra que valeu a pena e que vale a pena você ser integrante da unidade de operações especiais. Portanto, por quê? Porque ali você leva o amor ao próximo. Realmente ali você leva o amor ao próximo, você leva o respeito ao próximo e, acima de tudo isso, vem uma oportunidade de apresentar um trabalho com bastante qualidade. É isso que eu vejo para o aspirante de uma unidade de operações especiais. Porque o restante está bem fisicamente, está bem mentalmente, isso daí é o menor processo. O que importa é que ele chega lá, ele se adeque e ele possa estar no meio de uma família e que essa família não abandona nunca. Assim como nós vimos hoje aí no vídeo, né, que até no momento de perca, a unidade de operações especiais vai estar ali sempre com ele, vai estar acompanhando a família. Nós tivemos 2 baixas aqui em 2 anos e fazemos de tudo para acompanhar a família desses policiais, para que eles vejam que vale a pena. E que mesmo ficando aí a viúva com os filhos, nós estamos acompanhando para que minimize o seu sofrimento. Então seria isso o que eu vejo para todo e qualquer aspirante que queira fazer parte da unidade de operações especiais. E se ele for para o lado do simbolismo, né, o que nós trazemos de tudo é que vitória sobre a morte é nossa glória prometida. Então aí já entra no simbolismo das unidades de operações especiais. Então era com isso que eu queria trazer aí para o futuro aspirante que queira integrar qualquer unidade de operações especiais do Brasil. Perfeito, meu amigo. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, né? Um abraço, meu velho. Um abraço.